Podcast Poder Paralelo CG. O Comércio de Campina vai expandir o horário de funcionamento a partir de segunda-feira, do dia 7. O funcionamento é para abordar aí as pessoas que querem comprar durante o período natalino. Então a gente joga aqui a pauta na mesa para discussão. Vou ler aqui só um parágrafo. O horário vai começar a ser aumentado de acordo com a CDL. A partir da próxima segunda, ficará o seguinte: de segunda a sexta-feira, dá até às 20 horas, domingo até às 14 horas, na terça até às 16, no sábado, que serão os dias 12 e 19 do 12, até às 16, na véspera de Natal e no Ano Novo, até às 18, no dia de Natal e no dia de Ano Novo, fica fechado. E aí, senhores? Eu achei uma boa. Eu acho que finalmente o pessoal está amadurecendo. Eu até publiquei mais cedo no meu Instagram. Aquela coisa, que o pessoal queria evitar aglomeração e, portanto, reduzir o horário de funcionamento. Isso causava uma demanda reprimida, as pessoas iam todas no mesmo horário e acabava tendo um efeito completamente contrário do que inicialmente desejado. Finalmente, né? Sim, sim. Eu acho que também é uma medida muito boa para o comércio em si, porque permite que as próprias pessoas que trabalham no comércio consumam do comércio. Porque geralmente as pessoas trabalham no período que o comércio está aberto e não conseguem ir para as lojas. Então, o cara que trabalha na Rio Modas Calçados quer ir na C&A, só que na hora que a loja dele fecha, a loja do cara lá também fecha e ele não consegue consumir. E também permite que o comércio aproveite um pouco mais do fim do auxílio emergencial. Provavelmente, a partir de janeiro, as perspectivas são que a economia dê uma freadazinha. Quer dizer, na verdade é uma dúvida aí. Né? Tá voltando em V, hein? Eu vi hoje a notícia de que a gente teve um aumento de 7,7% nesse terceiro trimestre, né? A economia tá voltando com tudo. Acho assim, né? Muita demanda reprimida também, as pessoas agora, de certa forma, estão mais tranquilas e o pessoal tá dizendo, não posso ficar parado para sempre, o auxílio emergencial tá acabando, preciso fazer alguma coisa. É um aumento muito significativo, acho que tem um pouco a ver também com os resultados anteriores, mas eu acho que uma crise do tamanho pela qual a gente passou, comércio fechado por muito tempo, a gente está passando por consequências muito leves, não são compatíveis. Eu acho que rolou uma distorção aí por conta do auxílio emergencial e tudo mais, mas eu tenho minhas dúvidas se a gente vai passar por um mar tão tranquilo assim nos próximos tempos. Mas recessão acho que não vai ter, né? Esse ano, recessão econômica não. Acho que talvez aí o PIB 1% a menos, né? 0,5%. Mas não, quando é negativo já é recessão. Já saiu análise assim, prevendo que a queda do PIB vai ser bem superior a isso que tu está mencionando aí. Na verdade, antes de a gente começar a ter o comércio reabrindo, alguns meses atrás, no pior momento da crise, chegava-se a análises que suspeitavam numa queda na casa de 8% para cima. Agora já você sabe que não vai ser nesse nível, porque uma vez que começou a se reabrir o comércio, as pessoas voltam com tudo a consumir e, inevitavelmente, você tem esse rebote, né? E esse 7% é fruto desse rebotezinho também. Agora, todo mundo saindo de novo para trabalhar, para vender, para consumir, para produzir. Aí você tem esse rebotezinho, sendo que vai ser bem superior a 1%. Tem até um argumento assim, né, meio contrário a esse 7,7% aí, porque para a gente pode parecer muita coisa, essa recuperação. É muita coisa. Mas dos países emergentes do BRICS, o Brasil ele é o que tem o pior desempenho. Esse número 7% de alguma coisa é o maior desde 1996. E mesmo assim, é o maior desde 1996, período, mas né? considerando o que Demetrios falou anteriormente, né? Porque ele é em comparação a um estágio muito pior que nós estávamos vivendo. Só que a partir de então, em comparação com as outras economias emergentes, o Brasil ainda amarga a última posição. E vale salientar que esse crescimento de 7%, ele não é ele não quer dizer que nós estamos numa boa situação. Quer dizer que nós estamos numa boa situação comparado ao período anterior imediato, que no caso era mês passado, né? Agora, se você for comparar o resultado do crescimento da economia no quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, a gente está numa porcaria de desenvolvimento econômico, sabe? Então, eu de fato acho que a única coisa que pode salvar o Brasil de onde a gente está hoje são as reformas que precisam sair, né? A nível federal. E se isso não acontecer, de fato eu acredito que o que Demetrios falou vai pegar a gente. Consequências bem desastrosas a longo prazo para a nossa economia. Eu queria fazer um parêntese aqui da profundidade desse podcast. A gente começou a falar do horário do comércio, já está em prognósticos econômicos para o futuro do Brasil. Luiz falou que viu uma reportagem falando sobre a retomada econômica em V.
Isso. Debulhe, meu filho, debulhe. Não, é justamente essa retomada dos 7%, entendeu? Que a gente Você vinha numa explica aí queda, qual é a gente vinha numa queda velho. vertiginosa e agora a gente tá subindo também, pelo menos saindo do buraco, né, com um gás bom. Ninguém sabe se vai continuar. Agora eu tenho só um comentário para fazer Pois não. sobre esse Retomada. estendimento do horário Sim, do tá. comércio. Pensa aí, pô. A gente tem um centro muito bonito para ficar aberto só até às 16 horas. Eu vejo assim, pô, se a loja diz, ó, a gente vai abrir até às 20 horas, ou até às 21 ou 22, é algo super positivo para a economia da cidade, porque a gente vai estar tendo um novo nicho se abrindo, né? Eu acho assim que talvez essa experiência ela possa gerar bons frutos para a economia, né? Verdade. Lojas abrindo à noite e tal, porque eu particularmente não gosto muito de ir ao centro à tarde, porque é muito calor, muita gente, aquela confusão toda. E se a gente tiver essas alternativas aqui em Campinas, seria muito bom. Claro que pesa o fator segurança, né? Que às vezes no centro é um pouco complicado, mas... Algo que, assim, analisando essa medida, eu lembrei de uma coisa também. Arthur Bolinha, que foi candidato a prefeito, há algum tempo ele vem fazendo esse trabalho na CDL, ele veio fazendo, para tentar expandir o horário de comércio, final de semana e tal. E isso foi algo que gerou, e acho que até uma das explicações, que gerou para ele na época da campanha uma rejeição tão grande. Eu já conversei com algumas pessoas do comércio de Campina que não gostam desse tipo de coisa, porque elas sempre acham, nós vamos trabalhar mais e tal. Por mais que elas ganhem mais e tudo mais. Mas às vezes elas não gostam, porque imagina só, você está na véspera de Natal, você vai trabalhar até 8 horas da noite e tal. Mesmo que você ganhe mais, às vezes você não quer, mas você vai lá e faz. E... A véspera de Natal é até às 18 horas. Verdade, véspera de Natal até às 18 horas. É bem positivo, assim, porque esse final de ano sempre tem confraternização, pessoal, enfim. Mas é sempre bem positivo para o comércio, mas assim, só fazendo uma análise mais política assim, da coisa. Mas Agora, assim... tu não acha que nesse sentido as leis trabalhistas prejudicam esse tipo de iniciativa? Porque assim, o fato de que as pessoas não têm liberdade para escolher nesse campo da vida aqui no Brasil atrapalha esse tipo de iniciativa por parte de quem quer estender o horário do comércio. Porque, por exemplo, o cara que ele tem uma loja, ele necessariamente quer deixar a loja dele aberta até mais tarde, ele precisa se utilizar da mão de obra que ele já tem para cobrir aquele horário. Ele não tem a opção de contratar pessoas de fora para ficar a mais, entendeu? Tem um contrato intermitente. Tem. com Agora limitação tá de tendo horário até uma Tipo certa assim, ó, bora flexibilização. dizer que entendeu? eu tenho uma loja de Olha para a roupa. câmera ali. Repita o que você estava dizendo. Ó, bora dizer que eu tenho uma loja de roupa, certo? Isso é um exemplo. Inclusive, pode ser que eu esteja sendo ignorante no meu comentário. Você que conhece uma parte jurídica pode me auxiliar nisso. Bora dizer que eu tenho uma loja de roupa no centro da cidade e eu quero estender o meu horário de atendimento até as 8 horas da noite. Eu não posso fazer isso hoje. Mas bora dizer que eu pudesse. Nas condições atuais, acredito eu que eu preciso necessariamente me utilizar da mão de obra que eu já tenho na minha loja para atender as pessoas até as 8 horas. Ou seja, eu seria obrigado a ficar pagando os meus funcionários a mais para eles ficarem esse tempo maior. Sendo que eles não têm a opção de dizer não. Agora, imagine se eu pudesse chegar para eles e perguntar, cara, eu estou querendo ficar até as 8 horas aberto. Você vai querer ficar comigo até as 8 horas e eu vou lhe pagar a mais para você fazer esse trabalho para mim? Ou você não quer? Porque se você não quiser, eu vou chamar uma pessoa de fora que não trabalha para mim para ficar nesse horário. E ela vai receber esse dinheiro em vez de você. Hoje eu acredito que não é uma possibilidade. Hoje eu acredito que isso não é uma possibilidade. Eu acredito que o cara que ele adotou isso como uma política para a empresa dele, ele está sob o risco de ser punido por conta de que isso não se encaixa nas leis trabalhistas que estão Mas na atualidade, né? atualmente o contrato intermitente, né, que já vem assim dentro desse ambiente de reformas que o Brasil vem fazendo, reformas estruturais, né, dentro da reforma trabalhista, ele procura justamente adequar o mercado de trabalho para absorver esses trabalhadores intermitentes. Então é uma coisa super tranquila, você vai trabalhar por hora e tal. Claro que tem algumas regras estabelecidas, por exemplo, o valor da sua hora não pode ser inferior ao valor da hora do salário mínimo, entendeu? Para não causar, abre aspas, precarização do trabalho, fecha aspas. Então hoje, se eu quiser, por exemplo, contratar um cabo para trabalhar 4 horas para mim no Natal, só no dia da véspera de Natal, por exemplo, eu posso fazer isso? Vai que é tua. Pode mesmo? Eu tava sem saber desse detalhe. Mas Interessante. só um parênteses aqui. Ponto bom aí pra Agradeço a Michel Temer. Ontem mesmo O vampirão. o STF estava votando. O mas maior erro adiou- de Michel Temer foi ter amado o Brasil. É verdade. O STF Esse é bom. estava votando, mas adiou a conclusão do julgamento sobre o trabalho intermitente. Inclusive, o relator votou por tornar o contrato intermitente inconstitucional. Edson Fachin. Exatamente. Mas ainda está vigente, né? Tá. Mas vamos... Então, no caso, se a maioria do STF decidir
Que as pessoas não podem trabalhar como elas querem, elas não poderão. Infelizmente. Ou Bonito. a gente recorre ao quê? A desobediência civil, né? Olha. E aí a gente se dá bem, né? Mas aí que tá, pô. O cara vai fazer desobediência civil, aí de repente chega o Ministério Público Não, do Trabalho. o problema é o seguinte. Baixa nas suas portas, aplicando multa. Não, o problema é o seguinte. Há um preço caro a ser pago por desobediência civil, infelizmente. Não, o problema é o seguinte, se for só um desobedecendo a lei, aí realmente isso é um problema. Agora, se for todo mundo, os caras não vão aplicar a multa em todo mundo, né? Porque aí, né? Então, isso daí nasce de uma mentalidade reformada da população e entender que não precisa obedecer à lei quando ela não é justa. Com crise econômica, Bruno, que é prefeito eleito de Campina, projeta congelamento do IPTU em Campina para o ano que vem. O Ancapzão ficou feliz, mas quando viu, havia... infelizmente, não era o que ele pensava. Não era uma que iria redução, né? acontecer. É um congelamento, Na verdade, Felipe. inicialmente, eu fiquei tão empolgado que eu cheguei a pensar que se tratava de um tipo de... Um corte. Tipo assim, não, esse suspensão, ano ninguém paga IPTU. suspensão. Suspensão de IPTU. Aí depois, não, calma, Aí não você vai quer- reajustar. Aí você quer quebrar uma Não, prefeitura, assim, né? É melhor do que nada, mas ainda tá ruim, né? Mas assim, seria interessante parar para pensar na possibilidade de, por exemplo, adotar um programa daquele que estão planejando fazer lá em São Paulo, o IPTU Justo. Demetrio sabe mais sobre isso do que eu, né? Eu não sei como funciona bem essa iniciativa, mas... Sim, é um movimento da população de lá que realiza ações tanto na Câmara, na rua e tudo mais, e juridicamente também, para tentar barrar aumentos. Eles têm até legisladores que são parceiros deles, que colocam projetos de lei lá para tentar barrar o aumento do IPTU. É muito interessante. Esse daqui de Campina eu acho que é algo muito interessante, assim, no sentido de que a gente está passando por um momento de crise, as pessoas não aguentam mais pagar imposto. Óbvio, a maioria das cidades do Brasil passam por um momento fiscal difícil, mas o caminho não é por aumento de imposto. A gente tem que tentar arrecadar mais via aumento do mercado, enfim, mais empreendimentos e tudo mais. Nunca aumentando imposto, eu acho que o caminho é exatamente o contrário. Mas a ideia aqui é interessante, pô. É uma jogada de mestre. Coloca aí o meme, o desgraçado é um gênio do Vegeta. Por quê? A gente viu que nos últimos dias a prefeitura realizou uma cerimônia para formalizar a regularização fundiária de inúmeras propriedades aqui em Campina Grande. Iniciativa fantástica. Assim, Incrível, né? Para mim isso é Assim, muito incrível. A gente fala sobre isso daqui a pouco, mas assim... Inclui na Vamos pauta. fazer inclui na o pauta. quadro. Não, tem um quadro no final, vocês vão ver aí, né? Sim, mas aí o que acontece? Esse programa de regularização fundiária, ele vai trazer... Ele tira pessoas que estavam numa situação de inexistência tributária e as torna contribuintes. A cara do libertário. Cara, mas assim... E aí o que acontece? A prefeitura vai ter mais dinheiro em caixa, tá entendendo? Porque ela vai ter mais pessoas pagando IPTU. Aí ela tem essa folga de dizer assim, de se abster. Então a gente, já que tem mais gente pagando o imposto, a gente não vai aumentar assim, pode a ser alíquota. ruim no lado de que mais gente está pagando Vai ter imposto, ajuste. mas assim, dar o direito de propriedade para famílias que não tinham antes, que não eram reguladas, é um negócio muito incrível, porque você permite que elas possam usar aquele terreno como garantia de um empréstimo para fazer um empreendimento, possam negociar, possam especular, fazer o que quiserem com aquele terreno, ter segurança jurídica, tanto para vender, enfim, às vezes você está precisando, você não vai vender um terreno que não é seu, não é emergência, você vai para outro lugar. E ninguém quer comprar, né? Sem segurança Com também. certeza, com certeza. Então, assim, é uma iniciativa fantástica, levando em consideração uma das coisas que acho que todo mundo aqui preza muito, que é o direito à propriedade. Uma das coisas mais importantes, assim, uma das principais bases da sociedade, que é o direito à propriedade. E nenhuma sociedade prospera sem o direito à propriedade bem definido e seguro. Mano, quem não Capitão, quem e não aí? defender direito à propriedade aqui Assim, nessa mesa sai na panorama porrada. geral na minha visão, né, o panorama geral dessa situação. Melhor do que não aumentar o imposto seria você cortar uma parte dele ou até mesmo isentar as pessoas do imposto. E vale salientar uma coisa importante. Existe a possibilidade jurídica de o prefeito da cidade zerar o IPTU se ele conseguir cumprir com todos os gastos somente via a arrecadação advinda de outros impostos. Eu acredito que esse não seja o caso em Campina Grande, mas... Era uma das minhas propostas de campanha, mas infelizmente essa cidade... infelizmente as Felipe, pessoas da cidade de Campina ainda Grande não, não ainda, se importam ainda. com liberdade, não, elas parecem que Calma, não querem calma, ser donas do calma, próprio Calma, dinheiro. calma. Calma. Mas é o Pitbull, seguinte, calma. A gente Mas tem que é o trazer, seguinte. tem que trazer um esguichinho de água. Calma, libertário. Não, mas é o seguinte.
Eu acho que, de fato, é melhor cortar ou até mesmo isentar as pessoas do imposto, porque Mas, imposto é Felipe- roubo. Mas, como não existe essa possibilidade, eu acho que a longo prazo o prefeito devia pensar a respeito de adotar isso como uma prática, né? Tentar fazer com que os impostos advindos de outros tipos de outras tributação pudessem cobrir as despesas da prefeitura, a fim de que ele pudesse isentar as pessoas do IPTU. Porque Fica a o reflexo sugestão aí. disso na economia e na vida das pessoas é muito grande. A gente não para pensar. Mas se a pessoa está deixando de gastar aquele dinheiro para pagar o IPTU da propriedade que já é dela, meu Deus do céu, isso não tem sentido, mas tudo bem. Felipe, Ela vai gastar aquele dinheiro de outra forma. Inclusive, ela pode se utilizar daquele dinheiro para gerar mais dinheiro empreendendo, fazendo renda por meio de outras coisas que vão beneficiar não somente ela, mas indiretamente outras pessoas também. um comentário que eu queria fazer, que é um dilema de pessoas que são livre mercadistas de quando chegam no poder. Óbvio que cortar imposto ou diminuir é sempre bom para a sociedade, para a economia como um todo, mas a gente entra no dilema, corte de imposto e responsabilidade fiscal. Porque no outro lado do orçamento tem o gasto. E é um gasto que é engessado. Ele não pode chegar lá e demitir metade dos servidores públicos, alguns, talvez comissionados ou não, mas que são os que menos consomem, no fim das contas, geralmente efetivos têm um custo maior, porque tem um salário maior e tudo mais. E até cortar serviços públicos mesmo, talvez alguns que sejam mais inúteis, mas não é o que ele consegue fazer assim de uma hora para outra na base da canetada. Então, assim, todo corte de imposto tem que vir junto com o corte de gasto. Porque senão a prefeitura vai ter que se financiar de outra forma, e às vezes de formas mais perversas. Endividamento público, que lá na frente vai gerar um efeito pior, enfim. Então é um dilema daqueles que defendem a liberdade e o fim e menos impostos. Vou só quando chegam no perguntar poder. a vocês rapidinho, vocês aprovam ou desaprovam a medida em Aprovo. questão? Eu aprovo. Luiz? Aprovo. Eu aprovo, mas Ele vai dizer não que é o ainda ideal. poderia ser melhor. Eu aprovo, Com mas não é o ressalvas. ideal. Eu aprovo, mas não é o ideal. Mas é melhor do que Mas se mesmo tivesse o assim. reajuste no ano que vem, né? Certo. Beleza, Fica aí a dica pro prefeito que está acompanhando o podcast. Agora- Analise essa possibilidade com muito carinho, senhor prefeito. Agora é o Fundou uma seguinte, eu capistão concordo campinense. Faça a eu felicidade do concordo- libertário. Não, agora eu concordo com o que você está dizendo. É claro que o cara não vai simplesmente cortar uma fonte de arrecadação e continuar com a expansão de gastos. Ele precisa fazer de uma maneira inteligente Sustentável. e sustentável a longo prazo. Existe até uma forma melhor de fazer isso. Inclusive por conta disso que eu mencionei anteriormente, que para se chegar nesse ponto, ele precisaria desenvolver um trabalho de maneira a conseguir cobrir os gastos da prefeitura somente com outros tributos. Eu posso falar uma Certo? coisa? Eu vou dar um crédito aqui. Eu posso falar uma coisa? Pode, já. Diga. Vou dar um crédito aqui ao prefeito eleito de Campina. Ele foi chefe de gabinete de Romero, certo? Uma das ideias dele, quando chefe de gabinete, era justamente diminuir a quantidade de pessoas que estavam trabalhando na máquina. Né? No caso, diminuir o tamanho da máquina Formação de pública. bastidor? Mais ou menos. Essa era a ideia que ele deixava para todo mundo. Mas quando ele saiu, uma turma ficou chateada com ele, porque ele queria justamente aplicar isso. Né? Inclusive... Mas bem aqui a chateada solução, Só um detalhe, a provavelmente solução essa para turma tudo era isso. justamente formada por pessoas que estavam lá dentro. Ó, é uma não, deixa turma. eu só falar uma coisa para você. Muito provavelmente. Exatamente. É que tava lá. apenas. Participações. É que tava lá apenas, é verdade. Geralmente é um pessoal que tem um nome na folha de pagamento de Campina Grande e mora no Amapá. Peraí. deixa eu falar uma coisa aqui. A solução para essa questão de, tipo, como é que a prefeitura vai conseguir diminuir a cobrança de impostos da cidade sem prejudicar o seu funcionamento, nem se prejudicar politicamente? Fazendo uma análise bem pragmática. Eu acho que tem uma coisa bem simples. Acho que o segredo é simplesmente não aumentar. Porque a atividade econômica da cidade, ela naturalmente cresce. Né? Assim como o PIB todo ano cresce, a cidade também cresce. Então, se a prefeitura conseguir manter os gastos atuais no mesmo patamar congelados, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, relativamente, os gastos da prefeitura vai ser bem menor, entendeu? Luiz. Mesmo que permaneçam inalterados, proporcionalmente eles vão ser menores. Mas é bem Principalmente se a moeda em vigência no Brasil continuar se depreciando na velocidade atual, né? Ué. Eu vou puxar um tema nacional. Novo cangaço em Criciúma City. Confusão. Nível cangaceiro mesmo, inclusive. Viu? Eu acho. E aí? O que é que você acha? Assim, eu... Armamento civil pra todo mundo? Não, Sim primeiro, ou não? Não gagueje. Ande. Sim. Colocou na parede, tem que falar. Mas, assim, eu achei um pouco estranho assim, o alarde que foi feito nacionalmente, né? Porque dominaram a cidade, fecharam tudo. Isso já é realidade aqui na Paraíba há tanto tempo. Já foi. Já foi, né? A gente aqui há alguns casos anos... quase igual.
Sim, João Pessoa. os caras sitiavam a cidade, colocavam pregos nas entradas para a polícia não chegar. Então, enfim, eles só porque- estão tendo gostinho do que a gente teve até hoje. Agora, o que eu acho assim... Paraíba Não, melhorou eu vou dar nisso. essa minha opinião depois. Vá, Demetrio. Não, só. é porque Santa Catarina é um estado muito pacífico, assim. Tipo, tem Armamento civil pra todo mundo ou não? de criminalidade, com certeza. Não, Muito só bem. sou a favor do armamento civil, acho que poderia evitar. Existe até casos aí de... Existe um caso que deu a notícia de um cara que evitou um assalto a banco, ele estava na casa dele lá e deu um tiro no cara. Mas enfim, eu acho, assim, eu vou dar aqui o que eu acho que motiva tudo que aconteceu lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui. Certo. E vamos lá. Eu acho que no Brasil, em geral, as polícias investem um pouco em inteligência, os governos. Então, o que é que isso gera? E, geralmente, investimento em inteligência não dá voto. O que dá voto é dizer você dizer que comprou um helicóptero, o helicóptero Águia, que foi rodando a cidade. O que dá voto é dizer que você comprou viatura e colocar na rua. Que é a polícia ostensiva, que não elucida crime. E a baixa elucidação de crime é um dos maiores problemas do Brasil. Menos de 1% dos assassinatos são solucionados coisa no Brasil. assim, é 5%, 1%, enfim. Não, é menos de E 1. aí, o que é que isso gera? 8? Quanto? 8%? Rapaz, eu tenho um policial federal, que é meu vizinho, ele me disse que menos de 1% Eu dos acho que assassinatos é no Entre Brasil são 6 e 8. solucionados. Em Eu- Campina Grande é acima dos 80%. Fantástico. De casos solucionados? Sim, diga aí. Mas voltando. Se não me Fica a engano, dica aí, se 87. você quiser assassinar alguém, vá para a cidade vizinha. Não venha pra Campina. Não venha para Campinas. O que eu ia dizer? Isso gera uma sensação de impunidade muito grande. Então as pessoas cometem crimes sabendo que não vão ser pegas, em geral. Outra coisa é que a maioria das polícias nos estados de Santa Catarina é um caso bem específico disso. Gastam muito, muito dinheiro com salário e aposentadoria, principalmente com aposentadoria. A Polícia Militar de Santa Catarina gastou mais de 70% do seu orçamento em aposentadoria, se eu não me engano, ano passado. E isso faz com que o orçamento para Tu investimento... tá querendo dizer que o crime aconteceu por causa disso? Não, calma, mas são motivos indiretos. Calma, isso gera, no fim das contas... Eu tô só provocando. Isso faz com que a polícia tenha um armamento ruim, isso faz com que a polícia tenha um treinamento ruim, isso faz com que o bandido vá lá sabendo que ele vai ter uma .50 e o policial vai com a pistolinha. Então, tipo, são coisas que, invariavelmente, são motivos mais indiretos. Então, a questão da baixa elucidação de crime e do como o dinheiro é gasto dentro do negócio, para mim, são motivações muito importantes, aliadas à questão do desarmamento civil e à questão também das facções criminosas no Brasil terem um mercado bilionário, que é o mercado de drogas, nas suas mãos, que eu acho que esse modelo que o Brasil gera de combater assim, nesse nível não vem dando muito certo. Mas, enfim, acho que é basicamente isso a análise que eu faço. Tem modelos mais micro, mas eu quis fazer uma análise mais macro, digamos assim. Felipe, armamento civil pra todo mundo. Com certeza, todo mundo tem que ter fuzil. Agora, tem duas coisas que eu quero pautar que eu acho Eu interessantíssimas. pensei que ele ia falar tanto. Primeiro, tem uma contribuição que o estudo da praxeologia nos permite ter a respeito do assunto, que ela é muito interessante. O que é a praxeologia? É o estudo da ação humana. A gente precisa entender uma coisa. Humanos reagem a incentivos. E por mais que bandidos, principalmente pessoas que tenham coragem ou disposição suficiente para tirar uma vida, né, bandidos mais perigosos assim, por mais que eles sejam animais, mas eles ainda têm um pouquinho de humanidade ali. Então, eles não são diferentes da gente nesse sentido. Eles reagem a incentivos. Então, o crime, na prática, explicando de uma maneira bem resumida e direta, ele só acontece porque o indivíduo reage ao incentivo que lhe é dado para praticar ou não o crime. Se ele entende que o custo-benefício da prática do crime é positiva para ele, ele vai praticar o crime. Por quê? Porque ele tem mais a perder a ganhar do que a perder com a prática do crime. Então ele vai decidir fazer, certo? Então, eu concordo com tudo que Demetrios falou. Hoje a estrutura jurídica do Brasil para punir as pessoas que praticam crimes, ela favorece a pessoa que se dispõe a viver dessa forma. No curso de Direito, a gente tem muito essa discussão. Que muitas vezes o que faz uma lei ser efetiva não é a quantidade de pena, 30, 40, 50 anos, mas a certeza de que ela será aplicada. É esse fator principal que dissuade o bandido de cometer um crime. Porque não importa de nada, você está na lei em abstrato, homicídio 30 anos, se você tem 10% de chance de ser pego e condenado por ela. Ou entendeu? até mesmo eu vou além. Não adianta de nada ter na lei que você vai ficar 100 anos na prisão se você cometer um homicídio doloso, sendo que a mesma lei que decreta essa punição para você, ela diz que você pode cumprir só 1/6 da pena. Eu posso estar sendo ignorante, porque eu não sou conhecedor do meio jurídico, não tenho conhecimento amplo a respeito do lado penal da Constituição, certo? O Felipe pode falar sobre isso melhor do que eu. Mas a gente sabe que muita gente é presa e não cumpre a pena toda,
certo? Por conta de dispositivos legais que viabilizam a soltura Progressão de antecipada dos criminosos. Sim. Isso daí é mais um dos muitos incentivos que a legislação brasileira dá para o criminoso, certo? É simples, tão simples quanto isso. A questão é, na cabeça do cara, a probabilidade dele ganhar é maior do que a dele perder na prática do crime, ele vai praticar o crime se ele assim quiser fazer, certo? Por quê? Porque humanos reagem a incentivos. E o incentivo que a lei dá para o criminoso é pratique o crime. E outro ponto interessante. Inclusive- Sobre o armamento civil. Eu sei que o imbecil do Felipe Neto mesmo, mas, logo um dia desse, ele tuitou: alguém me acha mesmo que se a população de Criciúma fosse armada, os bandidos não iam fazer o crime? Eles podiam até fazer, mas com certeza eles não iam ter o mesmo êxito que tiveram. Porque, olha só, segundo o que eu li na internet a respeito do caso, foi algo em torno de 10 carros que foram utilizados pelos bandidos para a prática do crime. Então, bora dizer que cada carro tivesse com 4 pessoas dentro, com 4 criminosos dentro. Isso daria um total ali de 40 pessoas envolvidas diretamente no ato, certo? Você acha mesmo que 40 pessoas armadas, elas iam ter condições de combater uma população inteira de pessoas armadas dentro daquele ambiente? Gente, pelo amor de Deus, uma coisa interessante, logo quando saiu a notícia do que estava acontecendo por lá, eu li uma notícia interessante a respeito de um caso semelhante aqui no Nordeste, Na cidade de Mossoró. na cidade de Mossoró, no dia 13 De junho de 1927. Trata-se de uma tentativa do famoso rei do cangaço Lampião, Virgulino de Souza, se eu não me engano o nome dele, né, de verdadeiro, de tentar invadir Mossoró, que na época era uma das cidades mais importantes do Nordeste. E é interessante que eu quero até pedir licença para ler a publicação aqui. Demora muito? Demora não, é no instante. Eu peguei, só dando a fonte aqui, eu peguei essa matéria do site aventurasnahistoria.ol.com.br. Se você quiser, vai lá no meu Twitter, no meu Instagram, depois vê o link. É muito interessante porque ele relata o seguinte, que no dia 13 de junho de 1927, muita gente havia deixado a sua casa na cidade de Mossoró. A população da cidade na época era algo em torno de 20 mil pessoas. E todo mundo estava com medo do cangaceiro, de Lampião, do bando dele, que já era famoso por estar se tinha nas cidades lá, atacando a galera, roubando a galera e tudo mais. Sendo que a estratégia da prefeitura foi o quê? Vamos tirar todo mundo da cidade que não tem condição de se defender e deixar só quem está armado. Porque aí a gente vai oferecer resistência para eles. Inclusive a prefeitura conseguiu armamento com outros, um coronel lá, e ofereceu à população. Então só quem estava na cidade é quem possuía pelo menos uma arma de fogo. Exatamente. Ele até detalha na matéria, ele diz que eles conseguiram armamento, só não conseguiram combatentes. E é justamente por esse fator que eles tiraram da cidade quem não estava armado e entregaram as armas que conseguiram para a galera que quis ficar e disseram, pronto, agora a gente vai se defender. Quando o Lampião chegou na frente da cidade, ele mandou um recado pro prefeito dizendo, a gente quer 400 contos de réis para não invadir. E a matéria relata que isso era algo em torno de um dinheiro 10 vezes maior do que o que ele geralmente pedia para os prefeitos para não invadir a cidade. Porque ele sabia que se tratava de uma cidade maior, de uma cidade mais desenvolvida, que tinha condição de entregar mais a ele. O prefeito mandou uma carta de volta dizendo, não vamos entregar o dinheiro, não vamos dar, se você quiser, você que entra aqui para buscar. E nessa mesma matéria, eu não coloquei isso no tweet que eu fiz, mas ele até mostra a carta de Lampião para o prefeito, como ele escreveu lá, é bem interessante essa parte. Enfim, resumo da história. Lampião entrou com 53 cangaceiros dentro da cidade, mas ele foi enfrentado por 150 cidadãos armados. Ele teve 2 dos seus principais capangas, né, mortos, não assassinados, mortos pelas pessoas da cidade que estavam armadas. Quando ele percebeu que não existia possibilidade de conseguir ter êxito naquela missão, ele simplesmente disse para a galera, vamos embora daqui, e não voltou mais. Por quê? Porque ele não estava preparado para enfrentar aquele nível de ameaça que foi a resistência que a população ofereceu, né? Na minha cabeça não tem lógica. Você vai armar uma cidade contra 40 pessoas, como provavelmente foi o caso lá de Criciúma, meu Deus, não tem lógica. Mas ele estava de bazuca. Beleza, depois que bazucasse um lugar e acabar a bala da bazuca, levava um tiro na cabeça e morria do mesmo jeito. Reza a lenda aí no recorte histórico ainda, que quando o Lampião vai contar essa história, contava, né? Ele dizia que até o santo da igreja atirava nele. Nunca mais ele pisava naquela cidade amaldiçoada. Agora, assim, aproveitando que a gente tá entrando nessa parte mais imaginária da coisa, né? Trazendo, assim, referências históricas, mas, inevitavelmente, a gente fez a comparação com a série La Casa de Papel e também outras obras cinematográficas mais recentes. E assim a gente entra nessa questão da vida imitando a arte e tal. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a mesa. Vocês acham que existe algum tipo de influência
no modus operandi? Tipo, existe alguma inspiração por parte do grupo criminoso que realizou essa ação em Criciúma? Assim, de assistir a série La Casa de Papel, gostar da dinâmica deles e tentar meio que mimetizar isso a nível local? Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu curto muito um humorista brasileiro, o Léo Lins. Eu acompanho o trabalho do cara, acho sensacional. Fui até pro show dele aqui em Campina Grande, no Garden, logo no iniciozinho da pandemia, antes de trancarem todo mundo dentro de casa, né? E ele diz uma coisa muito interessante sobre isso que tu perguntou. Ele diz assim, a grande maioria das pessoas fica temerosa com relação a obras de arte, filmes, séries, seja lá o que for, que incitam a violência ou qualquer outro tipo de prática criminosa, porque elas acham que isso pode inspirar pessoas a praticar o crime de fato na vida real. Sendo que é justamente o contrário. A arte, ela se sustenta com base nas coisas que acontecem na vida. E ele usa isso, inclusive, para justificar. Há uma retroalimentação. Ele acha que, inclusive... A vida imita a arte imita a vida, e assim a coisa vai acontecendo. Não sei até que ponto isso é verdade. Porque, assim... Não, se um não dia, é até deixa que eu te ponto isso é perguntar, verdade, é assim que acontece. Vou usar um exemplo. Dá o exemplo de Léo Lins. Vou usar o exemplo que ele usa. Ele disse assim, a galera... não tinha TV, né? Pra Lampião pra imitar. Né? Exato. Eu vou usar o exemplo que ele usa lá no vídeo, onde ele fala isso de uma maneira bem inteligente. Tipo assim, a galera TV critica muito não ele. Podia ter e filmes. A galera critica muito ele e até processa ele porque ele faz piadas com negros, com gordo, com gente feia, com todo mundo, né? E Tá tipo com a assim, capa ele também. diz o seguinte, olha, se um dia... Ele diz o seguinte, se um dia as pessoas pararem de ser racistas, quando eu fazer uma piada racista, não vai ter graça e eu vou ter que parar de contar, porque senão eu vou perder meu emprego, as pessoas não vão mais querer entrar no meu show. Se eu conto uma piada racista e as pessoas... E eu só faço piadas racistas no meu show porque as pessoas acham isso engraçado. O dia que parar de ser engraçado, o dia que isso parar de refletir um problema social, não vai mais ter graça e eu vou ser obrigado a Eu não parar tô de fazer entendendo a isso. relação disso com o roubo. Então, tipo, não, tem total relação. Por quê? Tá, explica. Porque se um dia parar de acontecer esse tipo de crime no meio da rua, se um dia esse tipo de ocasião parar de acontecer, não vai mais ser uma coisa tão atrativa aos olhos das pessoas assistir um conteúdo desse teor. Porque isso não reflete a realidade da vida. Isso não tem relação nenhuma com o dia a dia das pessoas, com aquilo que elas vivem na realidade. Certo? E outra coisa, se de fato isso foi inspiração em La Casa de Papel, é só a gente parar para pensar. Será que esse tipo de ação criminosa só começou depois que estreou a La Casa de Papel na Netflix? Não estou falando na verdade, isso. Ninguém tá afirmando questão é isso. seguinte, A gente tá esse falando tipo assim de da coisa sempre influência e da aconteceu, inspiração. Se mas teve ou a não, série entendeu? trouxe notoriedade para esses tipos de atos. E é por conta disso que hoje a gente associa, ó, só foi que nem La Casa de Papel. Mas quantas outras ocasiões dessas já aconteceu? Não, cara, eu não tô falando que foi uma correlação direta entre uma coisa e outra. O que eu tô dizendo é o seguinte: será que esses caras, a minha pergunta foi, será que esses caras de alguma forma se inspiraram na série La Casa de Papel? Porque assim, foi uma pergunta coisa retórica, na É uma verdade, pergunta né? retórica, uma coisa meio evidente, tá entendendo? Porque Eu entendi, natural. eu acho que eu Agora acho assim, longe de mim eu fui agressivo sem necessidade contra você. Longe. Ai, depois Você a é gente nosso conversa. pitbull, não esperamos nada diferente de você. Mas assim, mas é interessante, tá entendendo? Fazer esse debate. Eu acho super válido, pô. Agora, ó, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas por esses dias não, porque o negócio foi antes de ontem, né? Eu recebi um link no WhatsApp e me direcionou para uma notícia de que provavelmente o PCC tinha relação com esse ato criminoso. Não sei se isso é verdade, não sei se isso foi fake news, só estou jogando aqui porque, tipo, chegou até mim. E, porventura, pode ser que no dia que esse podcast for postado, a galera já esteja todo mundo sabendo que Mas isso tá é tudo, verdade. eu acho assim que tá tudo interligado. Aí, quando a gente fala em organização criminosa no Brasil, a gente tem inúmeras células divididos pelos mais diferentes estabelecimentos prisionais espalhados pelo país. Em todo canto tem meio que aquela a embaixada, né, do crime ali. E tá tudo interligado, pô. É impossível você colocar 40 criminosos, como tu falou aí agora há pouco. Cerca de 40 criminosos, vamos colocar que tenham tido isso. Realizando um crime, muito provavelmente todos eles com algum histórico já dentro desse meio, e nenhum deles tinha relação com o PCC. Um detalhe muito importante que tem que ser falado. Não é qualquer Zé de esquina que estava ali fazendo parte do grupo de pessoas que teve essa iniciativa. Porque é só a gente observar os meios dos quais eles se utilizaram para praticar aquele assalto. Uma coisa nas bem reportagens técnica, né? eles disseram que os carros que eles blindados, usaram, carros são preparados, blindados, pô. Range Rover, carros... A Só somatória SUV. do valor dos carros dava mais de 3 milhões de reais. Então, assim, não é qualquer imbecil que disse, vamos juntar aqui com a galera da rua e vamos... Não. Esse é o crime organizado, né? É. Não é aquele ladrãozinho que tá passando, vê uma oportunidade, vai lá e... Exato. Não é ladrão de celular. galinha, né? Não é ladrão de galinha. Vou tomar o celular daquele boy que tá ali dando vacilo, fumando cigarro na rua. Num dos Então, vídeos tem que foi toda uma compartilhado, preparação.
num dos vídeos que... É, 11 Homens no Segredo. Num dos vídeos que foram compartilhados, né, que ainda a procedência é duvidosa, se foi de fato ou não gravado naquele momento. Mas tem uma música assim de fundo que o cara fala assim, isso reflete até uma questão bem cultural brasileira, que é a seguinte: se der certo, a gente vira patrão. Se der errado, a gente vai pra cadeia. Como se ir pra cadeia fosse normal. Vai lá, fica algum tempo, é só roubo, entendeu? Não fica muito tempo, sai e depois tenta de novo. E assim eles vão tentando a sorte. Isso entra um pouco no que a gente estava falando anteriormente, sobre a certeza da impunidade. Da impunidade, né? A relação risco-retorno desse tipo de iniciativa por parte dos criminosos, ela é muito vantajosa. Tem uma história bem interessante do John Maynard Keynes. Eu não sei se alguém já ouviu falar nesse cara. É talvez o economista mais influente da história do mundo, infelizmente. Porque ele tinha muita ideia errada, né? Mas ele disse o seguinte: depois do crash da Bolsa de Nova York em 29, ele disse que vendeu tudo que ele tinha em títulos do Tesouro Americano. Tudo que ele pegou e ele botou na Bolsa. Porque ele disse o seguinte: olha só, se isso daqui não for o fim do mundo, eu vou estar feito na vida. E se for, não vai importar. Então é basicamente o mesmo tipo de pensamento que o cara tem quando ele decide praticar esse tipo de crime. Caramba, tipo, se der certo, minha vida vai mudar, velho. Eu vou ganhar tudo que eu sonhei, vai dar tudo certo e vou precisar lavar. Vou viver no céu. Isso tem um ponto E se não der tudo errado, eu não vou perder muita coisa, entendeu? Ele tem a certeza de que o cidadão não está armado. Então, se ele for para atirar para alguém, ele tem praticamente a certeza que não vai morrer. Morrer, já se não vai morrer num assalto, já você está no lucro, né? Tendo a certeza que alguém vai revidar, não seria a polícia, porque a polícia não foi informada, mas um cidadão comum, aí ele já vai com o pé atrás. E aí? Pode ser que antes de eu tirar, eu já vou levar um tiro e vou morrer. Eu quero lançar ainda outra provocação. Esse cara daí... Ele tá... hoje, qual é? Você está provocador. Não, porque diga assim, a sua inquietação, jovem. Eu tava dando uma olhada nos comentários, aí eu percebi algumas pessoas dizendo assim: e daí? Eles roubaram de banco. Banco tem que se fuder mesmo. E o dinheiro que tava no banco é de quem? Não, mas aí os bancos têm seguradora. E o dinheiro vai para quê? Tu acha que eles vão pegar o dinheiro e vão distribuir? Auxílio emergencial? Mas assim, o dinheiro no banco tava de quem dá o argumento de que os bancos pagam as seguradoras, né? E tipo, o prejuízo é zero, de uma forma geral. Há prejuízo na sociedade porque aquele recurso poderia estar sendo usado de forma produtiva, né? Porque aí você cria um mercado paralelo de seguradoras que não precisariam existir. O seguro serve justamente para isso, né? Cara, e se a gente começar a utilizar esse tipo de argumento para todo tipo de negócio... É igual jogar pedra na janela para poder... Dinheiro. Eu também não tô... novamente, eu preciso deixar claro, eu não tô defendendo porque é banco tal. O bandido pega isso e ele vai fazer o quê? Ele vai alimentar, vai comprar arma ilegal, ele vai dar comprar droga, vai fazer qualquer tipo de outra munganga. Aquele dinheiro que ele roubou, ele não vai dar mendigo na rua. Aquele dinheiro, para ser mais claro, aquele dinheiro que ele roubou poderia estar sendo utilizado por parte do banco para fazer um empréstimo para um cidadão que queria fazer a aquisição da sua casa própria. Ou então ele emprestar aquele dinheiro para um empreendedor que ia construir uma coisa inovadora dentro daquela cidade, ia gerar emprego direto e indiretamente, enfim. Existe um dano para a sociedade. Eu vejo, o que eu acho que assim, o ponto mais importante dessa discussão, eu acho que o ponto mais importante dessa discussão não é nem o dinheiro que foi perdido, mas a mentalidade das pessoas de achar que o roubo a um banco está justificado. Você lembra da Márcia Tiburi, que disse que entendia a filosofia por trás do assalto? Sim, sim. Cara, tem olha que coisas ideia malucas bizarra, na pô. esquerda. Tem um ponto interessante também. Eu não acho que todo mundo... Cuidado do que você vai falar. Certo. Eu acho que vendo pessoas serem feitas de reféns, beleza. Mas até depoimentos que eles falaram que os bandidos foram legais. Mas eu não acho que Complexo todo mundo... de Estocolmo. Eu não acho que todo mundo iria pra janela ou pra varanda trocar tiro com quem tá roubando o Banco do Brasil. Se fosse assim um assalto, alguma coisa assim, beleza. Mas eu não acho que, tipo, talvez alguém iria dar um tiro, alguma coisa. Eu acho que iria rolar represália, com certeza. Principalmente quando vissem reféns. Mas eu não acho que ia ser nada tão relevante assim. Véi, se pegasse tua irmã assim e levasse ela pra dentro do banco pra fazer ela de refém enquanto os caras... Não era minha irmã que ia tá lá, entendeu? Eu sou super a favor do armamento civil. Acho que todo mundo devia ter um R15 não, eu em casa. sei, Mas... até porque sua irmã não mora em Criciúma. Mas eu tô falando o seguinte... São pessoas que estão sendo utilizadas como se praticar o crime na defesa dessas pessoas é válido. Eu tô fazendo tudo, análise inclusive pragmática você meter uma bala coisa. na cabeça do miserável. Tô fazendo análise pragmática da coisa. Tô só... Até que ponto seria justificável a polícia chegar com uma bazuca e estourar o banco?
e depois se vê o que é que Eu tem lá acho que dentro. se o ato não O envolvesse... pessoal dos direitos humanos não ia deixar, né? A polícia fazer Não, isso. eles que- ó, eu uma acho o segunda seguinte, vez. se essa iniciativa não prejudicasse a vida de nenhum inocente, na minha opinião, agora esquecendo a Era legislação lícito? brasileira, os ativistas dos direitos humanos, Era até porque o lícito? direito humano é uma invenção, não é uma invenção, o direito humano existe, ponto. Mas ele foi uma pauta que se popularizou no mundo por parte dos liberais, certo? Mas se não tiver que considerar nenhuma dessas coisas, Pode, foi da igreja. parte jurídica, nem os ativistas dos direitos humanos, nem nada do tipo, minha opinião. Eu acho que se a iniciativa da polícia não envolvesse a vida de nenhum inocente, né, não prejudicasse a vida de nenhum inocente, eu acho que é totalmente válida. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu na Paraíba. Eu não lembro exatamente o ano. Eu lembro que o governador era Ricardo Vieira Coutinho. Aí, em João Pessoa, bandidos cercaram um shopping menor de lá. Versa Shopping. Isso. E a polícia chegou a tempo de impedir. E os bandidos safados, maloqueiros, macambúzios, resolveram pegar pessoas e servir como escudo, né? E aí a polícia chegou para fazer justamente o contra-ataque, né? Veio uma ordem e disse, não, pode deixar aí. Assim, aí teve uma confusão, né? Os bandidos atiraram para lá, a polícia atirou para cá. Aí a polícia acabou que segurou para não atirar em nenhuma pessoa que viesse a ser escudo. E aí veio uma ordem superior dizendo que era para deixar os bandidos à vontade, negociar com o bandido a ponto de não deixar, não ter uma retaliação, já que os bandidos estavam atirando. Isso acho que é uma das maiores vergonhas que minha geração Agora eu lhe vai pergunto, prestar atenção. rifle existe para quê? Não, é isso que a gente está discutindo aqui. Não adianta a gente ficar, meu Deus, será que a população, será que a polícia iria entrar em conflito? Um caso prático aqui, claro que não. Por quê? Porque depois ele tem que preencher papel até não sei quando e responder N processos. O problema não é das pessoas, do desejo, Mas aí quem sai desmoralizado dessa história é o Estado. É, a polícia. A figura do Estado. Exatamente. Os caras chegam, pintam em bordo e você vai embora, só não mata ninguém. O Brasil tá bom? precisava Porque, incorporar isso. Não se é negocia muito- com bandidos. E não aí, se nesse negocia sentido, com a bandidos. estrutura jurídica atual, ela favorece muito mais uma tomada de decisão por parte de quem está no comando de deixar os caras à vontade para praticar o crime do que retaliar. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que lidar com muita burocracia que vai prejudicar a vida dele depois, né? Um cara, por exemplo, que eu não sei de quem parte uma ordem, por exemplo, de dizer, não, vai, mete um tiro na cabeça dos caras que estão usando o povo de refém. Eu não sei se é um superintendente de polícia militar, não sei qual é Mas assim, Alice, se o cara tá colocando a vida das pessoas em risco, ninguém vai ficar esperando ele matar o refém, né? Você tem que matar ele. Exatamente. A partir do momento que ele O faz uma problema pessoa é o de seguinte, refém, se o ele custo- já está implicitamente dizendo, a sua vida pra mim é uma moeda de troca. Mas, tipo assim, ó, olha só, se vamos analisar a relação risco-retorno por parte do cara que dá a ordem de matar o bandido. Se ele dá a ordem e mata só o bandido, beleza, tá tudo bem. Se acontece algum problema e uma pessoa morre, ele tá ferrado, ele vai ter que responder por aquilo. Porque ele estava tentando salvar a vida da pessoa, mas deu errado. Agora, se ele não fizer nada, o bandido pode matar a pessoa, a culpa não vai ser dele, entendeu? Então, o risco... ele A omissão, ela é mais positiva, Exatamente, compensa mais. Porque, tipo assim, se não fizer nada e der tudo errado, a culpa não é minha. Se eu fizer alguma coisa der errado, a culpa é minha. Então, eu não vou fazer nada. Entendeu?